Oi pessoal, tudo bem por aí? Obviamente o destaque da previsão do tempo vai para a cidade de Venceslau Braz, que recebeu fortes chuvas na noite dessa segunda-feira, deixou 2 pessoas desalojadas e pelo menos 6 imóveis danificados. Entre 21h30 e 23h30 foram cerca de 40 milímetros, em um curto período entre essas 2 horas, com um volume de chuva mais expressivo. A prefeitura tem trabalhado com a hipótese de cabeça d'água e faz muito sentido no contexto da localização de Venceslau Braz, já que essa chuva, pelo satélite, a gente observa uma queda mais expressiva na parte mais alta da cidade, com a influência dessa enxurrada chegando ali aos bairros Santana e Quincas, trazendo justamente esses prejuízos. A prefeitura organizou uma campanha aí para receber donativos, inclusive você pode acompanhar a cobertura completa sobre essa situação no site terradomandu.com.br e ainda nessa edição do Mandu News. E não foi só a Venceslau que foi prejudicada por essa ocorrência de temporal. Na nossa capital mineira, 2 adolescentes passaram por apuros, viu? As 2 são primas, gente, estavam esperando uma van, elas caminhavam e infelizmente escorregaram ali nessa enxurrada e foram levadas pela correnteza até ficarem presas embaixo de um caminhão. Isso aconteceu no bairro Tirol, lá em Belo Horizonte. A Giovana foi resgatada com ferimentos leves, enquanto a Rafaela, de 14 anos, que ficou submersa aí por mais de 5 minutos, precisou ser reanimada e está em estado grave na UTI do Hospital João 23. Coincidência ou não, a região ali do Barreiro recebeu cerca de 38 milímetros de chuva entre as 11 da manhã e as 13 horas, ou seja, muito suficiente para acontecer esse tipo de situação que a gente observou aqui em Venceslau Braz, que num contexto, se essa chuva tivesse acontecido mais cedo, a gente poderia ter prejuízos ainda maiores. E como que a gente fica nessa quarta-feira, gente? Ainda sob influência daquela frente fria que passou afastada pelo oceano e ainda tem um bracinho aqui bem próximo do sudeste do país. Então nós temos essa influência principalmente no estado do Espírito Santo e também na central de Minas, justamente também por conta dessa área de baixa pressão no Mato Grosso do Sul, que impulsiona muito a umidade tanto para centro-oeste quanto para sul e sudeste. A situação também, gente, se configura com um cavado meteorológico que começa no estado de São Paulo, passa por Minas e finaliza no Rio de Janeiro. Ele afasta um pouco as nuvens carregadas aqui do sul de Minas, mas reforça essa umidade entre noroeste, capital mineira e leste do estado de Minas Gerais. Observando inclusive o nosso mapa de alertas gerado aí pelo Instituto Nacional de Meteorologia, a gente consegue observar justamente o desenho desse cavado, que ele começa aqui no norte de São Paulo, passa pelo estado de Minas Gerais e chega ao Rio, promovendo esse desenho amarelo de perigo potencial para chuvas intensas. Então nessas áreas a gente pode esperar, desde a tarde dessa terça-feira até as primeiras horas de quarta, até 50 milímetros de acumulado no dia, e também rajadas de vento que podem passar de 60 km por hora, isso valendo até as 10 horas desse dia 25 de março. E a situação também é bem clara aqui no nosso mapa do INMET, onde somente o nordeste de Minas e o extremo norte do estado do Espírito Santo não tem registro de chuva. Nas cores em verde mais escuro que começam no noroeste, passam pela capital e chegam aqui a áreas da zona da mata, nós temos uma chuva acontecendo de maneira intermitente e que pode vir acompanhada de raios e, claro, acumulados que podem passar até de 20 milímetros. Aqui no sul de Minas, a gente tem chuva acontecendo, mas aí de maneira isolada em alguns pontos. O predomínio aqui vai ser de sol entre nuvens e aí com essa possibilidade de chuva desde o fim da manhã até o fim da noite. Observando agora as nossas temperaturas, Pouso Alegre fica entre 16 e 28 graus nessa quarta, cerca de 3 milímetros são esperados e projetados pela Clima Tempo. Venceslau Braz, que foi destaque na nossa previsão, com mínima de 14, máxima de 26 graus, aí cerca de 10 milímetros. Essa chuva, por estar localizada ali na Mantiqueira, pode vir acompanhada de raios. E Jacutinga fica entre 18 e 28 graus, com cerca de 4 milímetros de chuva.